Oi, hoje é a resenha do conto Um Barulho, escrito por Ivan Turgenev, aqui da coletânea Clássicos do Conto Russo, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Enquanto Yermolai ia atrás do simplório, veio-me à cabeça se não seria melhor ir a Tula eu mesmo. Em primeiro lugar, a experiência me ensinou a não confiar muito em Yermolai. Mandei uma vez à cidade fazer compras. Ele prometeu trazer minhas encomendas em um dia e ficou uma semana inteira. Bebeu todo o dinheiro e voltou a pé, embora tivesse ido em uma droge ligeira. Em segundo lugar, em Tula eu conhecia um revendedor. Podia comprar dele um substituto para o meu cavalo de varas manco. Esse é um trecho ali do começo de Um Barulho, escrito por Ivan Turgenev, que conta a história deste homem, dono de terras, dono de animais e também de plantações, provavelmente, e está com um pequeno probleminha com o seu empregado chamado Yermolai. Sim, ele parece que é um braço até direito dele, mas não confia lá muito. Digamos, ele dá uns probleminhas de vez em quando, né? E no caso aqui, a questão é que ele ficou sem o seu cavalo, teve um problema na pata, questão de ferradura, coisa assim, e ele precisa comprar um novo cavalo. Claro, né? Sem cavalo ele não pode ir até outra cidade, ou seja, ele precisa de uma certa condução até lá. E é por isso que é citado um certo simplório aqui, que é justamente um homem, também tem um nome difícil aqui, deixa eu dar uma lida aqui, que é, cadê? Perdi o nome do cara, tá aqui, Filofiei, olha só que nome esquisito. Bom, o sujeito é descrito como simplório, na verdade é um homem super humilde mesmo, que é chefe de família. Ele é o irmão mais velho entre uns 3, 4, ou seja, inclusive curiosamente é citado que os outros irmãos são até espertos, mas o chefe da família é um cara um pouquinho pancada assim talvez, né? Não é louco, mas que é realmente lá não muito esperto. Enfim, o que importa é que a história se desenvolve justamente no deslocamento desse senhor com este simplório até a outra cidade que fica bem longe, vão levar muitas e muitas horas. E naquelas, né, ele tem que confiar no sujeito, que adianta que ele não é lá muito esperto, né? Bom, ele estava querendo evitar inclusive um outro esperto que trabalha para ele, né? Aquela coisa meio dúbia, né? Fazer o quê? Enfim, durante o trajeto da viagem, o primeiro começo, ele fica dormindo literalmente, né? Porque para que ficar acordado durante toda essas horas que vão ser passadas ali em cima da carroça, né? Tem outros nomes da carroça lá na Rússia, mas o que importa é que ele foi completamente relaxado. Só que, de repente, ele é acordado do sono de uma maneira um pouco brusca, porque ele começa a ouvir um barulho meio esquisito, meio de água. Aí ele abre o olho, assim, meio sonolento, e percebe que está literalmente ele e a carroça dentro de um rio. Pois é, esse sujeito aí simplório, o Filofiei, realmente parece que fez burrada. Mas eu paro de contar qualquer outra coisa, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto aqui. Muito interessante. Minha avaliação do texto. Com certeza, esse conto aqui do Ivan Turgenev, ele passa por momentos diferentes. No começo, a gente percebe que a história ainda está sendo apresentada, aquele bom contexto inicial, né? Mas depois que a gente termina a leitura, a gente pode constatar tipo que, peraí, eu nunca pensei que a história podia ir para esse lado, do jeito que ela começou. Bom, na verdade a gente percebe logo de cara que temos aqui uma questão de confiança. Esse senhor ali, ele realmente não confia no próprio empregado, então por que mantém ele, né? Vai saber. Enfim, o que vale é que ele tem que se dispor também da ajuda de um estranho. Ele nunca viu esse tal Filofiei e literalmente, o máximo que ele sabe, né, pela definição do seu empregado, que o sujeito é um pouquinho fraco da cabeça, mas até aí tudo bem, meio burro. De qualquer forma, nesse ponto da história que eu parei, literalmente, ele tem a certeza que ele devia então ter confiado o tempo todo era no seu empregado, porque o Filofiei literalmente meteu a carroça no meio do rio. E a carroça não está desgovernada, ela está parada. Isso que ele fica mais estranhando ainda, porque, ô, maluco, anda com esse negócio aí, não podemos ficar aqui no meio do rio, né? Vai que a água nos leva, né? Mas ele diz para ele que precisa esperar alguma coisa. Não vou dizer o que é que eles necessitam dar um tempo. Mas é interessante, essa situação ali vira, obviamente, muito cômica num certo sentido, mas também com uma boa tensão ali, porque você percebe que é uma situação perigosa.
Não dá para duvidar disso, né? Ou seja, ao mesmo tempo que a gente se diverte um pouquinho, a gente também fica tenso. É muito interessante esse texto, então, do Turgenev, que sabe criar uma situação inesperada de uma maneira também inusitada, que a gente nunca podia esperar que realmente a história fosse tender a isso. Mas, mesmo assim, não é o mote principal ainda da história. Embora a temática em si já tivesse sido apresentada, que é realmente a questão da confiança. De cara, nós já sabemos que esse senhor não confiou no seu empregado, teve que confiar em uma pessoa desconhecida e dentro dessa viagem vão acontecer outras situações, fora essa que ele tem que ficar à mercê dessa situação, de esperar o cara fazer com que o cavalo ande mais um pouco para poder sair de dentro da água, né? E outras situações também vão aparecer. Na verdade, mais uma situação mais específica que ela vai se desdobrando aos poucos numa coisa muito tensa, quase assombrosa, de tão perigosa que os dois vão cada vez mais se metendo. E na verdade a gente pode dizer que aí sim o escritor pega a gente de vez e conduz a maneira dele às nossas sensações. Se antes a gente até ficou rindo um pouco com aquela situação meio esquisita, absurda, inclusive, quando entra o segundo momento ou o terceiro pela história inteira, a gente percebe que a questão do perigo eminente fica muito bem conduzida por Turgenev. Ele sabe muito bem criar a situação com pouquíssimos elementos, justamente porque ele vai passando para a gente a transformação vivida por esse personagem protagonista. Exatamente, está aí a grande pegada, porque literalmente, não sei se dá para considerar isso um spoiler, a gente percebe que ele cada vez mais começa a confiar em, esqueci o nome dele, Filofilei. Eu acho que mais ou menos isso. Começa e precisa confiar nesse sujeito simplório, sim, porque não há mais saída. Aliás, a situação onde eles se metem realmente é uma coisa que cada vez tem menos, ó, usando um jargão, né, uma luz ao final do túnel, porque literalmente cada vez mais a situação piora para os dois. Ou seja, aquele perigo ali de estar quase náufrago dentro do rio é fichinha. O que vai acontecer a seguir é bem pior. Claro que eu não vou dar nenhum indício de como essa história termina, mas o final dela também tem um momento que a gente percebe que a situação podia ser pior ou pior ainda, literalmente, do jeito que ela temos uma mensagem ao final, né, uma notícia que veio depois de alguns dias, né, e a gente fica entendendo exatamente qual era o perigo que eles estavam passando naquele momento anterior durante a viagem. E que na verdade, vamos combinar, fica um pouquinho em aberto. Nós, leitores, precisamos fazer o arremate da história. A gente precisa confiar em tudo que foi descrito ou não. Será que a gente interpreta toda a descrição do narrador aqui dessa história como verdadeira ou falsa? Como também o que foi dito pelo homem simplório, tudo aquilo estava correto ou foi um exagero? Como também de outros elementos que vão aparecendo ali nessa terceira parte do conto. Com certeza a gente fica na dúvida e a confiança, como eu disse, é o que vale para a gente encerrar essa história. A gente precisa participar realmente do desfecho dessa narrativa, o que torna então o texto muito bom. Ou seja, se aquele começo estava um pouquinho meio sem sentido, mas na verdade já tinha temática completamente exposta, a gente percebe que no decorrer, então, de todos os parágrafos, a gente percebe que a história caminha totalmente para os fins estabelecidos pelo escritor. Isso é muito bom. Aliás, é até meio raro, para falar a verdade, quando a gente percebe, depois que termina a leitura, como as coisas vão se encaixando. Ou seja, o texto ele não tem gordura. Podia ter aparentemente, mas no fundo não. Realmente, isso é muito raro, mas não tenho dúvida disso. Enfim, é um texto para se curtir aos poucos e depois poder ler com mais cuidado numa segunda ou terceira leitura, para a gente perceber exatamente esses pequenos detalhes, cuidados, na verdade, do Turgenev, para fazer com que essa história fique bastante redonda, sem nenhuma gordurinha, como eu comentei. Enfim, eu não posso dar nenhum detalhe, porque realmente qualquer coisa que eu diga já estraga o desenvolvimento de tudo que acontece. Porque literalmente o que tem de bom aqui nesse texto são as tensões criadas. Mas se você sabe dos fatos que vão acontecer, essa tensão não vai crescendo dentro de você. Porque é exatamente isso que a gente vai
complicando cada vez mais aqui no texto, porque a gente vai acompanhando essa viagem, vai percebendo que ela vai ficando mais tensa a cada novo momento, e isso precisa ser feito sem você ter nenhuma informação. E já que eu não posso falar mais nada, é melhor já atribuir alguma nota para Um Barulho. Aliás, antes de dar a nota, né, o título aqui dessa história. É estranho, né? Um barulho. Fico enfatizando assim, porque realmente a graça da história talvez seja isso. E esse detalhe volta lá no desfecho também da história, talvez no momento um pouco mais de relaxar depois de muita tensão. É interessante, só lendo para entender o que eu estou querendo dizer a respeito de Um Barulho. Bom, para Um Barulho, escrito por Ivan Turgenev, eu atribuo 4,5 asteriscos. Muito boa esta história. E falando em história boa, amanhã temos Machado de Assis, que sempre sabe fazer um bom de um enredo para seus assuntos mais tradicionais, que é focar no caráter dos seus personagens. Aqui, na coletânea, Mulheres de Machado, portanto, focando em caracteres femininos. Mas isso a gente vai conhecer amanhã no próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!